Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo. Na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Na supervisão, o irmão Ed. E na sonoplastia, Luiz Antônio, relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Motivo de muita alegria essa oportunidade que o Pai e o Espírito de Deus nos dá de podermos estar aqui, porque eu considero que é a casa do Senhor. Aleluia. Aqui nós estamos em mais de 3 pessoas, louvado seja Deus. Nós estamos buscando ao Senhor, louvado seja Deus. Então o Espírito de Deus aqui se faz. Aleluia. Pode se assentar, amada igreja. Aleluia. E o Senhor aqui se faz, louvado seja Deus. Quando o irmão louvava esse hino, fala-me suavemente, o Senhor revelava qual o nome do jovem? Rean. O Senhor revelava a você nesta noite, o Espírito de Deus. Deus, Ele vai te usar, Ele vai te levar para você mandar um recado de Deus para uma pessoa, uma palavra de conselho. Para essa pessoa, Deus vai te usar. Aí eu falei, Senhor, confirma na tua palavra. Até o irmão me perdoe que eu desmarquei a sua Bíblia. E o Senhor confirmou, marca aí na sua palavra, na sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e fechado a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Confirmou na palavra de Deus o recado que Deus vai te usar. Esta palavra, Deus vai te usar para você levar um recado de Deus para esta pessoa de conserto. Louvado seja Deus. E Deus confirmou na palavra dele, que é a maior revelação, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então ore, jejue, dê lugar para o Espírito Santo de Deus, que ele vai mover as águas e vai te usar. Amém? Então nós vamos orar mais uma vez para que o Senhor venha falar conosco, porque Ele está aqui curando, Ele está aqui fazendo obras, Ele está quebrando laços para a glória dEle, porque o nosso irmão, ele dizia que nós não estamos preparados para ver a glória de Deus, e nós realmente não estamos. Louvado seja Deus, porque Ele nos consumiria a glória de Deus.
Moisés, nós vemos que os heróis da fé, eles viviam anos e anos. Muitos morriam com mais de 120 anos. E pela palavra de Deus, por causa dos nossos pecados, nós vivemos até 70. Tem gente morrendo aí com 62 anos, 65, 50. Evangélicos, louvado seja Deus. Porque nós ainda não damos lugar para que Deus, o Espírito de Deus, venha mover o nosso coração. Nós somos muito rancorosos, invejosos, contendeiros, louvado seja Deus. Aleluia. E nós não damos lugar para que Deus venha trabalhar, venha colocar amor no nosso coração, venha colocar humildade. Muitas vezes o nariz em pé, eu faço, e esquece de colocar Jesus na nossa frente. Então nós temos que mudar, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, mas também que nós possamos alcançar a glória do Senhor. Porque, irmãos, a morte ela vem como um ladrão. O ladrão, quando ele vem te assaltar, ele não vai te avisar, eu vou te assaltar. E assim é a morte. Nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Nós não sabemos, por isso que Deus fala que nós devemos nos tornar igual uma criança. Você bate na criança agora, daqui 5 minutos ela está te beijando, está te abraçando, está fazendo carinho em você. Nós temos que ser mais amorosos com o nosso próximo, mais amigos, louvado seja Deus, mais sinceros com Deus e com o nosso próximo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Para que Deus venha tirar as mágoas do coração, venha limpar os nossos corações, que nós venhamos mais perdoar. Louvado seja Deus. Para que nós possamos alcançar a bênção de Deus. Porque muitos querem a bênção, mas se nós não consertarmos o nosso altar diante de Deus, nós não vamos ter, a bênção fica retida, as nossas orações ficam retidas neste céu. Por isso o Senhor diz que nós devemos nos tornar igual a uma criança. Aleluia. Porque a glória de Deus, aquilo que Deus nos preparou, é maior do que carro, é maior do que casa. As pessoas buscam bens materiais, mas estão esquecendo de buscar os dons espirituais. Vocês jovens que Deus está te levantando, busque os dons espirituais, olhe para o céu, olhe para Cristo, busque, porque Deus conhece a necessidade de vocês e vai suprir todas. Muitos querem carro, casa. Claro que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar sua conta, mas não se apegue nos bens materiais, se apegue com Cristo. Porque a morte, ela vem como ladrão, isso é certo. Um dia Deus vai me recolher. Quando eu não sei, pode ser amanhã ou depois do culto, louvado seja Deus. Mas eu tenho que estar preparada, meu coração tem que estar limpo. E graças a Deus que Deus não olha a nossa aparência, Ele olha o nosso interior. Porque se olhasse pela aparência, eu já estava no inferno. Aleluia. Mas Deus conhece meu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos ser, irmãos, carinhosos, amorosos. Vamos amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Porque tem gente que ama mais o marido e a mulher e Deus está em segundo plano. Ame a Deus, mas ame também sua família. Nós temos que respeitar e abençoar aquilo que Deus nos deu. Mas ame ao teu Deus e ao teu próximo, que é a sua esposa, seus filhos, seus irmãos na fé. Louvado seja Deus, os nossos vizinhos, colegas de trabalho. Louvado seja Deus. Ame e dê muita risada.
Porque a risada espanta os males, louvado seja Deus. Se reúna com seus amigos, com a sua família e dão risada. Se reúne em família. Porque não é porque eu sou crente e você é macumbeiro, um exemplo. Eu não vou te amar, não vou me reunir com você, não vou dar risada. Muitos perdem a sua família para Jesus porque não mostra o amor. Ele fala, é crente, mas eu não estou vendo o amor nele e nela. Então nós temos que amar. Aleluia, Jesus. Amar sobre todas as coisas, amém? As palmas bem alegres para Cristo. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 23, que nos diz assim, se coloque de pé em respeito à palavra do Senhor. Aleluia. Porque eu sou comedora de arroz e feijão, mas o Espírito de Deus já está revelando, mas eu vou passar a palavra de Deus depois das revelações. Vamos por ordem e decência. Louvado seja Deus, Calabalás. Glória a Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode se assentar e glorificar a Deus com as palmas bem fortes para Jesus. A palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, de coração, porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem com muito defeito. É igual um carro, quebra, você arruma uma peça hoje, amanhã quebra outra, você só vai gastando dinheiro. E com Jesus não é assim, porque quando você vem para Jesus, você vem com um monte de defeitos, com um monte de pecado. Mas quando você aceita Jesus de coração, ele já tira todos os pecados de você, porque você se arrependeu de coração e não vai querer fazer a mesma coisa o que você fazia no mundo. Então ele já trocou as suas peças, já te deu uma novas vestes. Louvado seja Deus. E aqui o salmista Davi, ele tinha tanta fé, confiança no Deus que ele servia. Louvado seja Deus, porque ele chegou a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tinha experiência com Deus. Cada um de nós temos a nossa experiência. Louvado seja Deus, com Deus. Aquele que anda no Espírito, ele sabe aquilo que é de Deus e aquele que não é. Aquele que está pregando dentro da palavra, aquele que está pregando a verdade. Ele sabe aquilo que é de Deus e aquele que não é. Aleluia. Louvado seja Deus. E o salmista Davi, ele relata neste Salmo 23 as experiências que ele tinha com Deus. Louvado seja Deus. Que ele chegou no momento de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Nada faltará. Então você não tem que se preocupar com o pão de amanhã, com a porta de emprego de amanhã. Louvado seja Deus. Não tem que se preocupar com os teus familiares,
Porque o Senhor Jesus, Ele joga o anzol e Ele vai puxar aqueles que ainda não se chegaram para Cristo da tua família. Porque Ele é o grande pescador. Aleluia. Glória a Deus. Se nós não viemos pelo amor, Ele pesca, vem pela dor. Louvado seja Deus. Então nós temos que confiar mais em Deus. Nós temos que mudar a nossa postura de ficar mendigando oração. Se nós cremos em Deus, nós entramos no nosso quarto, dobramos o joelho e oramos. Porque muitas vezes, pela minha experiência na obra de Deus, muitas vezes você pede oração para certas pessoas, eles dizem, eu vou orar, e não ora nada. Você vai ficar mendigando oração? Você vai ficar esperando a oração? Se você pode dobrar o teu joelho e orar ao Senhor. Não tem que fazer uma oração bonita, não. Como muitos fazem. Até para pregar bonito. Eles pregam com palavra difícil igual. Nós na enfermagem usamos os nossos termos técnicos. Advogado, usa o seu termo técnico. Eu tinha um tio que é advogado, hoje ele já é falecido. Ele falava em termo técnico, eu dizia, para. Fala o português que eu posso entender. Aleluia. Então é assim, Deus quer entender você. Deus quer que você abra teu coração e diga, olha, eu fui ofendido hoje por fulano de tal, Senhor. Limpa meu coração, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Me ensina a perdoar. Me ensina eu ser um servo mais fiel diante de ti. Glória a Deus. E o salmista Davi, ele tinha essa experiência com Deus. Como nós temos as nossas histórias, temos o nosso passado para contar, e você terá experiência com Deus. Essas lutas que você passa, que nós passamos, somos para ter experiências com Deus. Aleluia. Para nós podermos aconselhar pessoas que irão passar pelaquilo que nós já passamos. Aleluia. Por isso o Senhor diz que o jovem é uma flecha inflamável contra o maligno. Mas se o jovem usar a sua mocidade, a sua força, a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, mas ouvir o conselho desse irmão que já está com o cabelinho curto, já está até carequinha, louvado seja Deus, ele, louvado seja Deus, será bem sucedido. Aleluia. Porque junta a força, a flecha inflamável, com a sabedoria. Louvado, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus. Quando nós temos medo de fazer fofoca dos outros, nós temos medo de adulterar, de roubar, fazer tudo o que nós fazíamos no mundo. Quando nós viemos para Jesus, nós temos o temor, nós temos o medo. Medo no olhar, medo de apontar, medo de julgar. Louvado seja Deus. Senão todos nós estudaríamos para juiz. Antes de ser juiz, nós temos que ser advogado para conhecer as leis, para depois julgar a causa. Louvado, e com sabedoria. E muitos julgam causas sem sabedoria e prejudica muitas vezes outra pessoa. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, ele é juiz, que ele julga as nossas causas corretamente. Glória a Deus. Seja financeira, emocional, sentimental, seja qualquer causa que você colocar na mão dele, tenha certeza que ele vai julgar corretamente. Aleluia. Você tem que ter fé e confiar como o salmista Davi. Glória a Deus. Ele chegou a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Irmãos, hoje em dia, para ser missionário,
tem que ser levantado por Deus, tem que ser por Deus. Sabe por quê? Porque muitos missionários querem ir para países ricos, porque ali ele come bem, ele tem boa estadia. Eu quero ver você ir para a África. Louvado seja Deus. Comer o feijãozinho lá, com farinha, olha lá se tiver farinha, olha lá se tiver o feijão. Dormir no colchão de palha, no chão. Isso tem que ser por Deus. Tem que ter amor. Tem que ser dirigido por Deus. Tem que ser levantado por Deus. Tem que ter chamado de Deus. Porque ser missionário, pastor, tem que ter chamado de Deus. Não é só para dizer, eu sou chique porque eu sou crente. Tem que ter chamado. Porque aí fará a obra com amor. Quem tem chamado. E quem tem chamado é perseguido. Louvado seja Deus. De todas as maneiras. Louvado seja Deus. Mas o salmista Davi não tinha medo. Não tinha medo de nada. Louvado seja Deus. Ele era tão consciente do que ele era perante Deus, com Deus, né? Ele sabia que Deus conhecia ele profundamente. Louvado seja Deus, como Deus conhece o nosso interior, o nosso pensamento, o nosso coração. Ele conhece os nossos rins. Ele conhece. Se você vê a irmã da área da saúde, vê a corrente sanguínea, né? Como o nosso coração bombeia do lado esquerdo para o direito vai. Como ele fez a corrente sanguínea perfeitamente. Louvado seja Deus. É assim que Deus nos vê. Então nós não nos escondemos de Deus. Por isso que quando nós dobramos o nosso joelho, nós temos que ser sinceros nas nossas orações. Como você conversa com o irmão, você tem que conversar com Deus, abrir teu coração. E o salmista Davi, ele tinha essa consciência, ele sabia. Ele tinha experiência com Deus. Aonde ele chegou a dizer, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então tudo que nós fizermos, nós temos que ser guiados por Deus. Só nós temos temor a Deus. Sabemos o poderio, a excelência de Deus. Ele é refrigério para a nossa alma. Aleluia. Por isso nós temos que ler constantemente a palavra de Deus. Orar, buscar, jejuar. Louvado seja Deus. Porque é a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos andar. É o refrigério da nossa alma. Jesus é o nosso refrigério. E não há outro Deus que vai ser esse refrigério na nossa vida. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu Deus. A palavra de Deus é tudo isso. Quando Deus muitas vezes usa uma pessoa com um cajado, a palavra de Deus, ela vai cortando e ela volta, curando a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes o Senhor quer curar nesta noite as nossas feridas. Glória a Deus. A nossa vida sentimental, os nossos sentimentos. Como é que estão os nossos sentimentos? Na flor da pele. Ele quer curar, Ele quer sarar as nossas feridas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Com esse coronavírus, quantas vidas você viu tombar? Quantas vidas morreram? Louvado seja Deus. Mas você
Se pegou coronavírus, não morreu. O Senhor cuidou de você. E você tem esta experiência, como o Davi tinha. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Então, no dia a dia, irmãos, é uma luta tremenda, que nós temos que confiar em Deus, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não importa, muitos se desviam da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas acham que para ser salvo tem que estar todo dia na igreja. Daqui a pouco há pessoas que vão inventar a maquininha de tique. Taque-tique. Taque-tique. Não, irmãos, o Senhor quer obediência. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão em desobediência. Não obedecem à palavra do Senhor. Não amam o seu próximo. Persegue, calunia, tem mágoa, angústia, ódio no coração. E depois tem coragem de pegar a santa ceia do Senhor. E a palavra diz: examine-se a si mesmo. Mas tem que se examinar bem, que mais para baixo diz: por isso que há muitos fracos e doentes, doentes espirituais, doentes fisicamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser mais obedientes. Jonas, ele foi desobediente, porque o Senhor mandou que ele fosse lá pregar para aquele povo. E ele era um pregador, mas ele foi rebelde, porque ele queria que Deus matasse aquela nação, aquele povo. Louvado seja Deus. Tem cheiro de queimado aí. Louvado seja Deus. E ali, Jonas, ele se escondeu, ele foi para o barco, trouxe tribulação para aqueles tribulantes que estavam ali dentro do barco. Ele trouxe tribulação, porque ele foi desobediente. E quando há desobediência na minha vida, na sua vida ou na igreja, trazem tribulações para outras pessoas. Perseguições, inveja, calúnia, falso testemunho. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós rimos muito, que nós amamos o nosso irmão, que nós aprendemos a perdoar, que Deus limpe o nosso coração, tire a inveja, mágoa, ódio, rancor. Porque se Jesus vier neste momento, muitos na igreja não vai subir. E aqueles que não aceitar Jesus, cumprir a palavra de Deus, descer as águas batismais, participar do corpo e do sangue de Cristo e ficar fiel até o arrebatamento da igreja, também não será salvo. Aleluias. Então nós temos que estudar mais a palavra de Deus, pedir discernimento, aprender direção do Espírito Santo de Deus. Não ser dirigido por homens, mas por Cristo. Aleluia. Tudo que você for fazer, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu pregue? É isso que o Senhor quer? Não fazer a vontade da carne, do eu, o nariz exaltado, porque nós não somos melhor do que ninguém. Jesus é que aparece nas nossas vidas. E o salmista Davi, ele tinha essa certeza, essa experiência. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. ele não tem medo de enfrentar lutas, ele não tem medo de perseguição, porque ele sabe que Deus é com ele para dar a vitória. Deus, aleluia, Deus. Algum escape ele dá, Aleluia. ou seja de um lado ou seja do outro. Louvado seja Deus. Por isso nós não temos que temer, nós temos que temer é a Deus. Pedir sabedoria, temor nos nossos corações. Porque, irmãos, aqui ele tinha certeza. Ele dizia: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aleluia. Nós temos que se encher do poder de Glória a Deus. Deus. Nós temos que buscar o poder. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que orar. Nós temos que vigiar. Nós temos que fazer todas as coisas para agradar a Deus, para que Ele venha nos encher. Louvado seja Deus. Santo Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus. Aquele que confia no Senhor, pode vir tribulações, pode vir o que vier, ele vai permanecer no caminho do Senhor. É como o jovem disse: se nós segurarmos na mão de Deus, nós vamos cair, mas se nós pedirmos para que Deus venha segurar nas nossas mãos, Aleluia. nós Glória a estamos Deus. seguros. Oh, maravilha. Deus. Aleluia. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua Glória a Deus. tenda, Aleluia. porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o Senhor tem guardado o nosso caminho, basta nós confiarmos. Louvado seja Deus. Basta nós crermos. Louvado seja Deus, que o Senhor é conosco. Aleluia. Porque o salmista Davi tinha esta confiança. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Confiar, não ter medo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que coisa linda, né? Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas que sentam na nossa mesa, comem no nosso prato e acabam cuspindo nele. Louvado seja Deus. Mas não se entristeça. Louvado seja Deus. Porque o Senhor diz, Ele está preparando uma mesa na presença dos meus inimigos. E essa mesa que o Senhor está preparando para você é bênção, é vitória. Glória a Deus. Para que o teu inimigo veja que o que ele quis fazer na tua vida não vai conseguir. Porque o Senhor está contigo para te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Basta você crer e confiar, guardar, obedecer a palavra de Deus. O irmão Reginaldo, o Espírito de Deus revelava a tua família. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Deus vai fazer um reboliço lá no meio da tua casa. Aleluia. Jesus é o pescador de alma. Louvado seja Deus. Continue buscando o poder, a autoridade do Espírito Santo, que o Senhor vai fazer um mover ali dentro da tua casa. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele é o grande
pescador de alma. Continue fazendo a obra, buscando a Deus. E o Senhor me mostrava uma porta na sua frente. Louvado seja Deus. Deus vai confirmar e dar a vitória. Amém. Tome posse. Faça como o salmista Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Isso que o irmão faz é uma alternativa. O Senhor tem coisas melhores. Aleluia. Simplesmente fique nessa humildade, pregando, ensinando aqueles que têm sede de aprender. Louvado seja Deus, fiel a Deus. Glória a Deus. E o Senhor fará uma grande obra. Mas o Senhor está te livrando de um derrame. Louvado seja Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A nossa irmã aqui, Regiane, né? O Senhor está repreendendo a obra de feitiçaria no teu lar, no meio dos teus familiares. O Senhor vai fazer um reboliço, uma grande obra. E você vai testificar. E você vai dizer: bem que a minha mama falou. A memória da sua mãe está guardada. E aquilo que ela pediu para que meu esposo fizesse, ele está fazendo. E o Senhor vai confirmar uma grande obra. Amém. Nosso irmão Vinícius, o Senhor tem dado um livramento para o irmão Marcos, fechando uma cova. O Senhor vai laçar ele. Vai dar a última oportunidade para ele. Ore e você depois vai contar a bênção de Deus. Amém? As palmas bem alegres para o Rei Jesus. Minhas queridas irmãs, o Espírito de Deus revela que Deus tem uma obra muito grande com vocês. Louvado seja Deus. Mas Deus quer um propósito. Um propósito. Que as irmãs decidam descer as águas batismais e servir a Deus. Participar do corpo e do sangue de Deus. Deus tem maravilhas para completar na vida das irmãs. Louvado seja Deus. Eu não sei da vida das irmãs. Louvado seja Deus. O irmão me pegou de calça curta, mas o bom soldado, ele sempre anda armado. Glória a Deus. Louvado seja Deus para atirar. O irmão deu a espada na mão. Louvado seja Deus. Então, irmão, eu disse para você, louvado seja Deus. Deus tem poder para livrar da morte, né? Louvado seja Deus. Mas também Deus requer de você um passo a mais. Louvado seja Deus. Como tem também poder para limpar o nome dele. Como tem escondido até agora. Mas tem poder para limpar também. Como tem poder também para deixar. Então, como uma mãe ora por filho, Deus livra os filhos de tudo, porque a oração de uma mãe, ela tem poder quando ela dobra o joelho, mais do que o papai. Louvado seja Deus. Quando a nossa irmã estava viva, o joelho dela era direto. Aleluia. E o Senhor foi guardando. Glória a Deus. Agora você tem um filho. Ari, Deus tem poder. Mas nós temos que dar um passo. Aleluia, gente. Nós temos que dar um passo para Cristo. Deus tem obras maravilhosas na vida de vocês três. Mas Deus quer um passo. Um passo, Regiane, um passo. Aqui é uma igreja, louvado seja Deus. Mas Deus quer
Tome Santa Ceia, seja fiel. Deus tem alma financeira, emocional, espiritual. Deus tem coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coisas grandes. Ó, Jeremias, o que ele dizia lá? Hein? Clama a mim, Responder-te. anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei o que Deus tem para mim, né? Eu sei que eu vou ser convidada para pregar em outro estado. Isso é o que Deus revelou. Estou esperando em Deus. Mas eu creio que Deus tem mais. Aleluia. Deus tem mais coisas que eu não sei. Eu orei muito pelo meu filho. Louvado seja Deus. Ele trouxe para o Evangelho. Deus maravilhoso. Tu és Deus lindo, Senhor da glória. está quebrando um laço na vida da tua mãe. Um laço muito grande. O Senhor está dando um grande livramento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela vai contar a bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Obra de feitiçaria, calúnia, perseguição, assédio. Louvado seja Deus. Mas Deus vai pôr tudo no seu devido lugar. Jesus Glória a maravilhoso, Deus. santo e fiel. Então, irmãos, olha, Deus está dando uma bênção muito grande para tua mãe, Vinícius. Louvado seja Deus. Tem horas que ela sozinha, ela pensa que ela não vai aguentar. Ela chora. Louvado seja Deus, mas ela tem uma fortaleza dentro dela também. Aleluia. Aleluia, que Deus tem ajudado. E Deus está dando um livramento no trabalho dela. Aleluia. Aleluia, Senhor. No lar de vocês. Continue nessa fortaleza, jovem. Temendo ao Senhor. Em santidade. Para que Deus venha usar os vasos e confirmar os dons. Aleluia. Porque o que menos nós vemos nas igrejas são jovens espirituais. Nós vemos carnais. E vocês que estão no caminho certo, continue no caminho certo. Aleluia. Para que Deus venha bradar usando vocês nessa terra. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Irmãos, meditem na palavra do Senhor. Meditem. Porque é só a palavra que limpa a gente. Aleluia. Que nos limpa. Louvado seja Deus, que nos fortalece. Irmãos, meditem nesta palavra. Meditem. Que o Senhor dará vitória. Louvado seja Deus. Eu vejo um vento para o pastor José Nilson. Um vento. Louvado seja Deus. Mas o Senhor quer que você ore e entregue na mão do Senhor. Louvado seja Deus. E é de um obreiro da igreja. Louvado seja Deus. Eu não sei. O Senhor, cada um tem um vaso, tem a sua utilidade na seara do Senhor. E muitos se levantam, porque um é mais usado, outro tem mais unção, outro tem não sei o quê, sendo que deveria se unir para ganhar as almas para o reino de Deus. Mas são pobres de espírito. Então o Senhor diz que Ele vai dar a vitória. Aleluia. Mas Deus tem assim um jeito especial de te usar, Zé. E Ele vai te usar mais ainda. Aleluia. Louvado seja Deus. Dê lugar. Não tenha medo. Porque o Senhor é contigo. Não tenha medo. Porque muitas vezes o Senhor revela coisas profundas, ocultas, escondidas, que o homem, muitas vezes você vê, está tudo normalzinho.
mas por dentro só o Senhor conhece. Irmãos, guardem esta palavra. Aleluia, Jesus. Que Deus Aleluia. falou contigo nesta noite. Obrigado. Aleluia. Não sei se você esperava essa palavra, mas o soldado bem armado, ele vem sempre preparado, e quem dá a palavra para nós é Deus. E você sabe que num lugar pequeno assim, com essas pessoas, o Senhor opera mais do que se tivesse numa igreja chique, Aleluia. grande Glória a Deus. e cheia. Louvado seja Deus. Então, guarde essa palavra, medite, ame mais, abrace mais, perdoe mais, beije mais seu marido, Aleluia. namore mais, para quem tem marido, né? Para quem não tem, tem que vigiar, senão cai. E aguardar no Senhor. Amém, igreja? E assim eu agradeço essa oportunidade e as palmas para ti. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos
Depois da cruz. Queridos e amados ouvintes, eu quero lembrar para você se despertar, para você poder ir para a casa do Senhor, buscar ao Senhor Jesus, porque ali nós temos cultos todas as segundas-feiras a partir das 15h, com o pastor José Nilson, à tarde da bênção. Às terças-feiras, nós temos também culto a partir das 19h30 com o evangelista João, em busca de um milagre. E quinta-feira nós temos culto também com o diácono Edinaldo, à noite da bênção. Sexta-feira com o pastor José Nilson, a campanha de cura e libertação a partir das 19h30. Sábado à noite do louvor. Ali o culto com a mocidade na direção da missionária Sandra e o evangelista Rafael, onde os jovens estarão pregando e orando pelas divinas revelações do Espírito Santo. Então, querido ouvinte, não percam a bênção de Deus. E domingo, com o pastor Luciênio de Oliveira, o culto em favor da família. Amado ouvinte, não perca, se desperte, caminhe, marche para a igreja cristã pentecostal Vem para Jesus, na rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, eu quero convidar você para uma grande campanha que vai se iniciar dia 6 de março, aonde se intitula Só os grandes voam altos, Isaías 40:31, aonde o Senhor Jesus fará uma grande obra nesta campanha. O início da campanha dia 6 de março e o término da campanha é dia 10 de abril. Então, queridos ouvintes, compareça nesta campanha, aonde os servos de Deus estarão pregando a palavra de Deus e orando pelas divinas revelações do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! O início desta campanha, quem estará pregando a palavra de Deus é o pastor Flávio. Louvado seja Deus! Dia 27 de março, o pastor José Nilson. Dia 20 de março, o pastor Farley. Dia 13 de março, o presbítero Reginaldo. Louvado seja Deus! Dia 10 de abril, o evangelista Noval. E dia 17 de abril, o bispo Ricardo.
Aí estão os servos de Deus, louvado seja Deus, onde estarão levando esta palavra direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte, nesta campanha gloriosa, onde o Espírito Santo de Deus vai operar sinais e maravilhas. Só os grandes voam alto. Isaías 40, verso 31. Queridos ouvintes, tenha fé, confiança e faça esta campanha. Nós vemos que Davi, ele era pastor de ovelhas e Deus tinha uma obra de ungí-lo a rei. E ali os seus irmãos eram formosos. E ali quem foi ungir olhou para os irmãos de Davi e acharam eles formosos, mas olhou pela aparência dos seus irmãos, mas ele viu que havia um que estava lá no campo, que estava pastoreando. Louvado seja Deus. Davi era pequenininho e não tinha formosura, mas tinha a unção do Espírito de Deus. E nós vemos que depois que Davi, louvado seja Deus, derrubou o gigante, aí muitas pessoas queriam saber quem é Davi. E o próprio Saul não sabia e perguntou: quem é Davi? Falaram para ele: é aquele rapaz que toca para fazer você dormir. Você que muitas vezes, querido ouvinte, é humilhado, massacrado, mal reconhecido pela igreja, pela família, no trabalho, pelos parentes. Você será reconhecido na presença de Deus, como Davi, ele foi reconhecido. As pessoas verão que Deus é contigo, que o Espírito de Deus é contigo. Então compareça e faça esta campanha. Compareça na igreja cristã pentecostal Vem para Jesus, na rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto, querido ouvinte, aonde Jesus Cristo está esperando você e toda a sua família de braços abertos. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Momento de meditação. Para um lugar deserto à parte. Mateus 14, 23. Na pausa não há música, mas a pausa ajuda a fazer a música. Na melodia da nossa vida, a música é interrompida aqui e ali por pausas e nós, sem refletir, pensamos que a melodia terminou. Deus nos envia um tempo de parada forçada, de enfermidade, de planos fracassados, de esforços frustrados, e faz uma pausa repentina no coral de nossa vida. E nós lamentamos que a nossa voz tenha de calar-se e tenha de faltar a nossa parte na música que sobe constante aos ouvidos do Criador. Mas como é que o maestro lê a pausa é a pergunta que se faz. Ele continua a marcar o compasso com a mesma precisão e toma a nota seguinte com firmeza, como se não tivesse havido interrupção alguma na música. Deus segue um plano de escrever a música de nossas vidas. A nossa parte deve ser aprender a melodia e não desmaiar nas pausas. Elas não estão ali para serem passadas por alto ou serem omitidas, nem para atrapalhar a melodia ou alterar o tom. Se olharmos para cima, Deus mesmo marcará o compasso para nós. Com os nossos olhos nele, vamos dar a próxima nota com toda a clareza. Compor a música da nossa vida é geralmente um processo lento e trabalhoso. Com paciência, Deus trabalha para nos ensinar. E quanto tempo Ele espera até que aprendamos a lição.
Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixe, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.